Bom dia! Então vamos dar continuidade à nossa série Em um Piscar de Olhos, a História Bíblica em um Ano. E hoje nós vamos para o livro de Esté, que é o último livro histórico. E eu gostaria de começar com uma pergunta, para que a gente pudesse responder depois ao final do nosso estudo. E a pergunta é uma pergunta que traz uma aplicação, né, lendo o livro de Esté, e eu gostaria que vocês estivessem refletindo durante todo o estudo sobre essa pergunta. A pergunta é: como é que ainda estamos aqui? Então, como é que a igreja sobreviveu ou viveu durante 2000 anos? Como é que a humanidade ainda está aqui no planeta Terra? Então, são perguntas que às vezes a gente se faz, que eu acho que o livro de Esté nos dá uma boa direção para responder essas perguntas. Então, o livro de Esté, ele é uma história, né? Ele vai contar uma história que aconteceu durante o reinado do rei Assuero, conhecido como Xerxes I, que reinou de 486 a 464 a.C. Então, provavelmente, o livro de Esté ele foi escrito nesse período. Se não foi durante o reinado de Assuero, foi um pouco depois do reinado de Assuero. Então, foi aí, nesse contexto. O autor do livro de Esté é desconhecido, né? Alguns sugerem, né? Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que ele foi escrito por Mordecai, ou Esdras ou Neemias, porém Mordecai é o nome que ganha mais força como um possível autor desse livro, porque é um livro que o seu autor demonstra um conhecimento minucioso dos costumes e da história persa, além de estar bem familiarizado com o palácio de Suzã, né? E Mordecai foi a pessoa que viveu intensamente essa história. Tanto o livro de Esté como o livro de Ruth, né, são dois livros aqui no Antigo Testamento que levam o nome de mulheres, né, em homenagem a essas duas mulheres. E uma curiosidade, o livro de Esté ele não menciona o nome de Deus em nenhum momento, embora Deus esteja presente em cada ação dessa história. Então a gente vai vendo Deus operando ali, presente nos acontecimentos do livro de Esté. A importância do livro de Esté. Então, o conteúdo deixa claro que Esté foi escrito para explicar a origem da festa do Purim e para garantir que essa festa fosse celebrada por todas as gerações futuras dos judeus. Então, isso a gente pode ver no capítulo 9 do livro. A festa do Purim, ela foi estabelecida, né, como um memorial para relembrar e para celebrar o livramento que Deus deu ao povo judeu, né? Deus os livrou do extermínio, os livrou da morte, e ela é festejada todos os anos até o dia de hoje pelos judeus, que celebram não apenas esse livramento aqui, né, que foi do extermínio quando eles estavam ali na cidade de Suzã, né, que aconteceu durante o período de Esté e Mordecai, mas também da sobrevivência surpreendente dos judeus durante milhares de anos
apesar de tanta perseguição e dificuldades. E é muito bonito a gente ver Deus agindo na história, preservando o seu povo, né? O templo foi reconstruído, né? Novamente ele foi destruído quando o Império Romano começou a dominar, né? Depois de Cristo, 70 depois de Cristo, os judeus novamente se dispersaram, né? E eles estão vivendo desde que foram para a Terra Prometida esse movimento, né? De retorno para a Terra Prometida e de dispersão da Terra Prometida, mas apesar dos conflitos que estão ali até hoje, como a gente acompanha, né, ali na Palestina, os judeus permanecem firmes como povo. Então agora a gente vê aí um mapa, né? Esse mapa aí está mostrando o domínio do Império Persa, que a gente vê aqui no versículo 1 do livro de Esther. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Então a gente vê aqui marcado, né, como o reinado dele era um reinado grande. Ele dominava sobre toda essa região da Índia, indo ali para a Grécia, né, passava pela Ásia Menor, indo para o norte da África. Então toda essa parte aqui do Egito, Etiópia, então ele reinava. A gente vê aí que está marcado a cidade de Suzã, que era onde estava a Esté e o Mordecai, e também a cidade de Jerusalém. Então todo esse território aqui era o domínio medo-persa. Vamos para uma segunda imagem. Essa segunda imagem está mostrando o contexto, né, cronológico onde se situa o livro de Esther. Então ele vai se situar entre a primeira e a segunda leva. É um período em que os judeus já estavam voltando para Jerusalém, o templo, né, estava sendo reconstruído ali por Zorobabel, né, ou já tinha sido reconstruído por ele, né? Então, o fim do cativeiro já tinha sido decretado, o rei Ciro já tinha decretado o fim do cativeiro, e o povo já, uma primeira leva, já tinha retornado para Jerusalém, e era a época de reconstrução da cidade, né? Então o livro de Esther vai se situar aí nesse contexto. A gente também tem 5 personagens principais. O primeiro deles é o rei Assuero, o Sheshizum. Ele era o rei do Império Persa. Então ele era o homem mais poderoso daquela época, mas aqui no livro a gente vai ver que ele aparece como um homem bastante vaidoso, contraditório, pomposo, né, beberrão. Então a gente vai conhecendo melhor o rei Assuero ao longo do livro. A rainha Vasti, que aparece no primeiro capítulo, ela é a esposa repudiada. A gente vê Amã, outro personagem principal, que é um oficial do governo sedento por poder. Ele era um antissemita, então ele odiava o povo judeu, né? Ele planejou exterminar o povo judeu. E a gente vê, né, nossos 2 personagens judeus, que é a Esther. Ela era uma judia que provavelmente nasceu ali na Pérsia mesmo, né? E seu nome hebraico é Adassa, que significa murta, né? Esther era o seu nome persa. Então, murta é uma espécie de planta. Ela era órfã de pai e mãe e ela foi adotada pelo seu primo Mordecai. E o judeu Mordecai, um homem fiel a Deus, primo de Esther, que foi levado cativo para a Pérsia. Então a gente vê aqui que o livro diz, né, que ele foi levado de Jerusalém por Nabucodonosor, foi levado cativo e ele adotou a sua prima Esther, né? Então ele era o pai adotivo de Esther. Então agora eu gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias, que
que a gente vai dar uma passeada. Eu sou professora de crianças e eu amo contar histórias, e eu quero contar para vocês a história de Esté, e é muito importante que vocês estejam com a Bíblia na mão. Então vamos aqui, o capítulo 1, a gente vai ver aqui, né, falando sobre uma das nossas personagens principais, né, que é dos nossos dois personagens principais, que é o rei Assuero e a rainha Vasti. Então o rei Assuero, ele fez uma grande comemoração que durou 180 dias, ou seja, 6 meses durou essa comemoração, que foi uma comemoração para mostrar, que no capítulo 4 diz que foi para mostrar a riqueza das glórias do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Então ele queria, demonstrar ali todo o seu poderio, tudo que ele tinha conquistado. E foi uma festa que tinha muita bebida, tinha muita comida, as pessoas bebiam sem constrangimento. Então os comentaristas bíblicos até falam de orgias, uma festa que tinha muita orgia. E enquanto o rei fez essas comemorações e deu esse banquete, a rainha Vasti também deu esse banquete. Já no final dessas comemorações, ao 7º dia, a Bíblia diz que o rei ele estava embriagado, seu coração estava alegre, cheio de vinho, e ele mandou que chamasse a rainha Vasti para que ela pudesse aparecer ali diante dos seus convidados, homens, com a coroa real, e ela se recusou a ir, ela não quis ir. E a Bíblia de Genebra, é uma Bíblia que eu gosto bastante nos comentários dela, levanta a ideia de que ela foi chamada para se apresentar nesse banquete nua, despida, somente com a coroa na cabeça. E para uma mulher, naquele contexto, naquela cultura, era algo muito humilhante, era algo terrível para uma mulher. Mas o rei queria apresentar a sua rainha e mostrar o quanto a sua rainha era formosa para os seus convidados, e ela se recusou. Então o rei ficou furioso e ele consultou os seus sábios para saber o que fazer com a rainha, porque como que ele poderia puni-la, já que ela tinha desobedecido a essa ordem dele. E os seus convidados, os sábios ali do reino falaram para ele que o que ela fez foi algo muito grave, porque essa notícia iria se espalhar ali por todos os povos do reino, e a partir daquele momento as mulheres iriam desprezar os seus maridos, iriam fazer o que elas quiserem. Então isso seria um péssimo exemplo, os homens seriam desmoralizados, e eles deram uma ideia para o rei, para que a rainha ela fosse destituída e outra pudesse ocupar o seu lugar, uma pessoa que fosse, uma mulher que fosse melhor do que ela. Então aqui no versículo 22 diz: então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa. Então ele deu essa ordem, reforçando essa ideia de que o homem era senhor de sua casa, senhor da sua esposa, E assim o rei fez, ele acatou esse conselho dos seus sábios, e fez isso enviando essas cartas. Então vamos aqui para o capítulo 2 do nosso livro. No capítulo 2 a gente já vai ver aparecer aqui os nossos dois personagens judeus, que é a Esté e o Mordecai. O capítulo 2 começa dizendo que o rei se lembrou de Vasti. Então parece que ele estava assim meio
pensativo, né? Ou sentindo saudades, ou assim meio... Será que ele estava arrependido? Não sei, né? Me pareceu que ele estava meio assim, parece que ele agora estava sóbrio, porque quando ele sentiu raiva dela, né? Quando tudo isso aconteceu, ele estava embriagado. Agora ele estava sóbrio e caiu em si e lembrou de tudo que ela fez, de tudo que ele fez, né? Mas os jovens do rei deram uma ideia para que ele fizesse um concurso de beleza ali no seu reino, né? Pudesse reunir todas as moças virgens de boa aparência e formosura. Ele gostou dessa ideia, assim eles fizeram, e essas moças foram reunidas ali no castelo, no palácio, para serem tratadas durante um ano, e ao cabo de um ano elas seriam apresentadas ao rei, né? E Esté estava entre elas. Então Esté, né, o seu primo e pai adotivo Mordecai, né, levou Esté para que ela pudesse estar entre essas moças. Ela era uma moça muito bonita e muito formosa, e ele orientou para ela que ela não revelasse que ela era judia. Então ela guardou esse segredo. Esté, ela acabou conquistando, caindo na graça ali daquela equipe do rei que estava cuidando daquelas moças. Então aquela equipe se agradou dela, cuidou dela, zelou por ela. O seu primo e pai adotivo sempre estava ali, né, observando o que estava acontecendo com ela. Então acompanhou todo esse processo durante um ano, e durante esse ano aconteceu uma coisa muito interessante, que aí vocês precisam guardar isso. Aqui no versículo 21 do capítulo 2 diz que Mordecai estava ali à porta do rei, né, e ele viu 2 eunucos tramando contra a vida do rei. Então ele foi e falou para Esté. Esté disse para o rei mandou averiguar, viu que era verdade, que aqueles 2 homens, né, que seriam de sua confiança, estavam tramando contra a sua vida, e ele averiguou os fatos e mandou enforcar esses homens, né, após constatar que seria verdade. Então, ok, encerramos aí o capítulo 2 e vamos para o capítulo 3. Vai entrar o nosso último personagem principal, um homem chamado Amã. Quem era Amã? Amã era um descendente de Agag. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata Agagita. Então, quem era Agag? Agag era um antigo rei dos Amalequitas. Os Amalequitas é um antigo inimigo de Israel, um povo que fez muito mal a Israel. Então, Amã, ele era descendente dos Amalequitas, portanto, inimigo dos judeus. Então, ele vai aparecer aqui no capítulo 3 como um oficial do rei, o segundo depois do rei, alguém a quem o rei exaltou sobremaneira. Então, ele era o homem de confiança do rei, né? E quando ele passava ali à porta do palácio, todos se prostravam diante dele. Isso era uma determinação do rei, né? Já que Amã era o homem de sua confiança, era um homem tão importante. E Mordecai, sabendo quem era Amã, ele não se prostrava diante de Amã. Então ele não se prostrava, e quem estava ali, os homens, os servos do rei, começaram a se incomodar e dizer: por que você não se prostra diante do rei? Porque você, diante de Amã, por que você não faz isso como a gente faz? E aí Mordecai, ele diz que não vai fazer isso, que não vai se prostrar diante de Amã. E esses homens, né, esses servos do rei, falam para
Amã que Mordecai não se prostra diante dele. Então, até então, Amã não prestava atenção nisso, mas a partir de agora ele começa a prestar atenção que Mordecai, sendo judeu, ele já se revela como judeu, né? Mordecai, ele diz que não se prostra para Amã porque ele é judeu, né? Então, essa conversa dessa maneira chega até Amã, e aí Amã começa a prestar atenção e ele fica muito enfurecido, né? Quando ele passa e vê que o Mordecai não se prostra diante dele, ele fica muito zangado e ele vai e diz que ele não só vai se vingar de Mordecai, mas como ele vai se vingar de todos os judeus que existem no reino. Então, todos os judeus lembram do mapa ali da Índia, indo para Ásia Menor, toda a Grécia, descendo ali para a Etiópia, para o norte ali do Egito, incluindo quem já está em Jerusalém, reconstruindo a cidade. Então, ele quer exterminar todo o povo judeu que existe ali espalhado pelo domínio medo-persa. E aí ele bola um plano, e ele vai falar com o rei e ele diz assim para o rei: existe espalhado, aqui no versículo 8 do capítulo 3, existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel, deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, o adversário dos judeus. Então o rei vai e faz esse decreto. E aqui o versículo 13, diz que enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. Então essas cartas foram enviadas, eles estavam em Suzã. Foi enviada para a Grécia, foi enviada para a Índia, foi enviada para Jerusalém, foi enviada para a Etiópia, para que eles cumprissem essa ordem do rei em um único dia e aniquilassem todos os judeus. Então vamos aqui para o capítulo 4, No capítulo 4 mostra a tristeza de Mordecai quando ele soube desse decreto do rei. Então ele rasgou suas vestes, ele se cobriu de pano de saco e ele saiu pela cidade clamando com um grande e amargo clamor. E aí foram falar para Esther, que ele estava assim. E em todas as províncias onde chegava essa notícia, o povo também apresentava uma grande tristeza, grande luto, faziam jejum, choravam, se lamentavam, se vestiam de saco e de cinza, porque era ali um decreto de morte, de extermínio. Esther até então não estava sabendo de nada, até que os seus servos chegam e contam que o seu tio, o seu pai adotivo, o seu primo, está ali pela cidade vestido de pano de saco, clamando, se lamentando. E ela manda perguntar o que aconteceu, o que foi que houve que você está assim? E aí ele diz, o que aconteceu, e ele pede para que Esther interceda, para que Esther suplique ao rei, pela vida dos judeus. E aí Esther manda dizer para ele: como que eu vou fazer isso se faz 30 dias que o rei não me chama à sua presença?
porque todo servo, para se apresentar diante do rei, ele precisa ser convidado. Se ele fizer isso, ele é morto, exceto se o rei estender para ele o seu cedro de ouro. Então, Esté mandou dizer isso para o seu pai adotivo Mordecai. E Mordecai manda falar para ela, aqui no verso 13 do capítulo 4. Então disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevado rainha? Então, quando Esté soube disso, quando Esté soube o que seu tio tinha dito, ela disse: ok, então tá bom, então eu vou me apresentar diante do rei, peço que todo Israel, todos os judeus que estão aqui, onde possa chegar a notícia, orem durante 3 dias, jejuem durante 3 dias por mim. Eu também, junto com as minhas servas, farei isso. Depois irei ter com o rei. E olha o que ela diz: ainda que seja contra a lei, se perecer, pereci. Então ela estava totalmente disposta, a morrer pelo seu povo. Ela entendeu a mensagem do seu primo, do seu pai adotivo, de que o Senhor não tinha colocado ela ali como rainha por acaso, O Senhor tinha um propósito, não foi à toa que a rainha Vasti foi destituída, As coisas foram acontecendo de uma maneira que ela pudesse ocupar esse lugar, porque ela precisava agir em favor do seu povo, interceder em favor do seu povo. E aí Esté começa a pensar, a bolar um plano. Ela convida o rei. No capítulo 5, a gente já vai ver o desenrolar desse plano, que vai ser descrito no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Ela vai convidar o rei para um banquete. Ela convida também Amã. Amã já estava cheio de si, aí ele se achou mesmo, Estava sendo convidado pela rainha para um banquete, E ali Esté não revelou o que ela estava querendo, o rei sabia, ele já viu que Esté estava querendo alguma coisa, mas ela disse não, aí convidou para um segundo banquete. Ela estava esperando o momento ideal para poder revelar o que estava acontecendo. E Amã, ao sair do banquete da rainha, foi convidada para o segundo banquete, chegou na sua casa, todo feliz, chamou todos os seus amigos, contou para sua esposa todas as suas conquistas, se gabando, do que ele tinha conseguido, da importância dele ali no reinado, naquele reinado medo-persa. E aí ele vai e diz: olha, mas tem uma coisa que está me incomodando, é aquele judeu Mardoqueu, o Mordecai. Eu não me agrado dele, eu preciso dar um jeito nele. E aí seus amigos e a sua esposa e seus amigos deram a ideia de que ele fizesse uma forca para enforcar Mordecai. E assim ele gostou da ideia e mandou fazer uma forca para enforcar Mordecai. Durante esse inteirinho, aqui no capítulo 6, a gente vai ver que aconteceu uma coisa muito interessante. Deus está operando, Deus está trabalhando, e o rei, ele não consegue dormir. Ele tem uma insônia ali naquela noite, não consegue dormir, e ele pede para que os seus servos tragam o seu livro de memórias, e quando ele vai ler esse livro, ele vê aquilo que aconteceu, que o Mordecai, o judeu Mordecai, tinha livrado da morte,
né, tinha denunciado aqueles 2 homens que estavam tramando a morte dele, estavam tramando contra ele. E ele vai e pergunta: esse homem foi recompensado de alguma maneira? Não, né? Respondem para ele: não, esse homem não foi recompensado. Ele diz: não, a gente precisa recompensar esse homem, ele salvou minha vida. E aí ele começa a pensar, e aí o dia amanhece, ele chama Amã e ele pergunta para Amã, né, o que ele deve fazer a um homem a quem o rei deseja honrar. E Amã, né, já todo cheio de si, acha que o rei quer honrá-lo, né? Então ele acha que é com ele. Aí ele dá a ideia de que o rei viste esse homem com as vestes reais, monte esse homem no cavalo do rei e coloque um oficial do rei ali do lado, andando por toda a cidade, puxando esse homem e dizendo: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Então foi essa a ideia que Amã deu para o rei, achando que quem ia ser honrado era ele. Foi então que o rei disse: faça isso então com o judeu Mordecai. Imagine só, ele planejando matar o Mordecai, né? Ele tem que levar o Mordecai por toda a cidade, gritando que aquele é o homem a quem o rei deseja honrar. Então ele ficou arrasado, né? Você vê aqui que ele ficou totalmente se sentindo humilhado, né? Ele voltou para casa cabisbaixo. E aí, quando ele falou para a mulher dele tudo que tinha acontecido e para os sábios ali, né, que aconselhavam ele, a sua mulher, eles foi e disse para ele, olha aqui no versículo 13 do capítulo 6. Se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Então veja a concepção que ele já tinha do povo judeu, né? Do Deus do povo judeu, do quanto esse povo era abençoado e era cuidado e protegido pelo Senhor. Então, Amã mal teve tempo de pensar sobre aquilo que ele estava ouvindo. Os servos do rei já vieram chamá-lo para o segundo banquete com a rainha Ester. Então, aqui no segundo banquete, Ester revela para o rei, no capítulo 7, Ester vai revelar para o rei, né, quem ela é, vai revelar para o rei que Amã quer matar, quer exterminar o seu povo, e o rei fica ali enfurecido. Ele se desloca até o jardim. Enquanto ele se desloca, Amã se aproveita para ir implorar a Ester que tenha misericórdia dele. Nisso o rei vem chegando e já entende que Amã, ele está persuadindo ela, né, insistindo com ela. Talvez até com uma atitude mais de violência contra ela, né? Então ele entende dessa maneira e ele vai e determina a morte de Amã, né? Ele vai e determina que ele seja morto, e aí ele vai ser morto na forca que ele tinha preparado para o Mordecai. Então aqui no capítulo 8 a gente vai ver que os judeus são autorizados a resistir. Então o rei, ele não podia voltar atrás no seu decreto. Ele agora colocou Mordecai no lugar de Amã. A rainha é uma judia, é Ester, né? E ele vai então aqui autorizar os judeus a poder se defender caso alguém venha, né, intentar contra a vida deles. Então a gente vai ver aqui esse desenrolar, né? Houve ali um confronto. Os judeus estavam muito mais
empoderados, confiantes, seguros, e eles conseguem vencer esse confronto, né, daqueles que vão tentar matá-los, né, porque eles estão autorizados pelo rei a se defender. A rainha do império é uma judia e o segundo homem ali do rei é Mordecai, é um judeu também. Então eles se sentem confiantes e eles conseguem lutar e resistir contra aqueles que querem matá-lo. E aí é instituída aqui a festa do Purim, no capítulo 9. Então vamos ler aqui no verso 23. Assim os judeus aceitaram como costume naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado pur, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Esté ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu inimigo que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra as próprias cabeças dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E o livro termina 10:3, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então, é assim que termina o livro de Esther. Vamos aqui para algumas aplicações. A gente vê aqui que a realidade das mulheres dessa época era uma realidade muito cruel, muito difícil. Hoje, né, não é diferente. A gente vê aí crimes de feminicídio o tempo inteiro, né? A gente vê nos jornais. Mas naquela época você vê que a mulher ela tinha que obedecer ao marido em tudo, independente do que ele pedia para ela. Por isso que a rainha Vasti, ela foi tão reprovada, ela foi tão punida, né? E até hoje as mulheres não ocupam o lugar que Deus quer que as mulheres ocupam, porque a humanidade ainda não entendeu qual é o lugar da mulher. Em Efésios 5:25 diz: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é esse o lugar da mulher na sociedade, é esse o lugar da mulher no casamento, né? Um lugar de ser amada, de ser cuidada pelo seu marido. Outra aplicação que a gente pode trazer para os nossos dias é que homens e mulheres de Deus, eles podem ser colocados em lugar de destaques, né? Como foi colocado Esther e Mordecai, com um propósito, né? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que o reino de Deus se expanda e cresça. Outra aplicação: Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja. A história de Deus já está determinada de Gênesis a Apocalipse. Então, Deus está com a sua mão forte, governando sobre todo o universo, e ninguém que se levantar contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, vai prosperar. Outra aplicação: também devemos permanecer firmes, independente das circunstâncias. Servir a Deus às vezes exige
esse posicionamento de não temer, de se colocar em uma situação de vida ou morte, como foi o caso de Esther. Então, a gente pode até passar por situações difíceis, mas o Senhor vai estar conosco em toda e qualquer situação. Onde a gente pode ver Cristo no livro de Esther? O que vocês pensaram? Esther aparece aqui como intercessora do povo de Deus, como aquela que intercede por seu povo. Então, Cristo faz isso com a sua igreja. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 5, diz: Cristo é o intercessor perfeito. Diz: pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas, mas foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Então Cristo é o nosso intercessor perfeito. Voltando à nossa pergunta lá do início, que eu fiz, como é que nós ainda estamos aqui? Como é que a igreja ainda está aqui? Você já tem uma resposta, Ora, Deus age realizando grandes milagres, como Ele realizou lá no Egito, com aquelas 10 pragas, abrindo o mar, de modo que era indiscutível que quem estava operando ali era Deus. Mas Deus também age desse modo sutil, operando ali no desenrolar da história, nos fatos, quando eles vão acontecendo, de modo que o nome dele nem aparece aqui no livro de Esther, mas ele está ali no governo de toda situação. Deus está no controle de tudo e ele pode reverter qualquer situação difícil. Então, nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor e contra o povo de Deus, assim como não prevaleceu em todos os acontecimentos da história. E deixo para a gente aqui o versículos, Isaías 43, versículos 11 ao 13. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então esse é o nosso Deus e nós o amamos e o servimos. Amém? Deus abençoe a todos e tenham todos um bom domingo. Vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque ela nos revela o Senhor, nos revela o teu caráter, nos revela o teu poder, nos revela a tua fidelidade, nos revela o teu amor, Senhor. Muito obrigada, porque a tua mão forte está sustentando o universo, porque a tua mão poderosa está sustentando a tua igreja, o teu povo, porque o Senhor está sustentando as nossas vidas. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem pode se livrar das tuas mãos poderosas, Senhor? Ninguém pode escapar das tuas mãos, Senhor. E o Senhor pode curar qualquer enfermidade, o Senhor pode reverter qualquer situação, por mais difícil que ela seja, Senhor. Nós te louvamos, nós te amamos, nós te servimos, Senhor, e queremos fazer isso por toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.